Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a Andréia Vismec Costa Biazar, psicóloga escolar educacional. Atuo pela Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. Hoje a minha conversa aqui no vídeo está voltada mais assim aos pais, aos responsáveis que estão com nossos estudantes em casa. O tema de hoje que vamos conversar são algumas orientações às famílias sobre as aulas remotas. Bem, gente, então a gente está retomando, as aulas não presenciais de maneira remota com nossos estudantes. Então, as crianças, elas terão algumas atividades e vivências, mas lá na casa delas. Então, as equipes das escolas estarão enviando isso, Já estão começando a enviar. E usando vários recursos, Então, talvez as tecnologias, vídeos, aplicativos, redes sociais, usando atividades impressas, mandando materiais, kits, enfim, cada equipe vai aí enviando e orientando as famílias. Tem alguns pontos que eu quero conversar, então. Eu quero dizer que essa forma não era a melhor, claro. Para um processo de aprendizagem seria melhor lá no espaço escolar, com a mediação de um professor que é o capacitado para isto, Com toda a riqueza das vivências de convivência, de socialização, com todas as questões relacionais que envolvem um processo de aprendizagem. Então, é claro que seria o melhor. Porém, não é possível, porque agora, neste momento, vivemos uma pandemia com um vírus aí. Não podemos aglomerar lá na escola, então pensamos no que seria possível, O país todo está pensando no que é possível. Por isso, o ensino remoto. Também, gente, não era uma coisa que todo mundo dominava, isso tudo é novo para os pais, é novo para as crianças, é novo para os professores. Então, é um processo que vai, assim, precisar de muita calma, muita paciência, de união de todos da comunidade escolar, para a gente superando isso tudo junto e descobrindo novas formas juntos. E aí precisa de muita comunicação, um diálogo constante e intenso entre escola e família. Preciso falar também que a psicologia entende que é função do sistema familiar, esse sistema que cria essa criança, é ensinar autonomia, independência, regras, limites, como que eu amarro um calçado, como que eu como, o que que eu vou vestir, que agora eu tenho que desligar o videogame. Esses pontos todos são do sistema familiar. E não é porque agora tem uma pandemia e as atividades virão para casa que será diferente. Não tem nada de diferente nisso na função do sistema familiar. Quem cria essa criança tem esta função de fazer esta condução. Antes da pandemia, os pais tinham que levar seus filhos à escola, participar de reuniões, tinham que olhar a agenda, arrumar mochila. Esta função não modifica-se. A partir do momento que há uma atividade, uma vivência, algo chegando em casa, este sistema familiar também é responsável por apresentar isto a esta criança e conduzi-la, organizá-la, como com todas as outras coisas da vida. Então, a gente precisa fazer esse pensamento. É claro que os pais não são professores e não estão para ensinar nada. Quem vai fazer isso são os professores que irão pensar e ver a melhor maneira de mandar estas atividades, inclusive para aqueles que não têm acesso às tecnologias. Mas é função, sim, de um sistema familiar fazer conduções, planejamento, organizar esta criança, apresentar-lhe uma rotina. Então, isto é. Então, hoje eu quero dar estas orientações que pode ser que ajudem, as famílias, os pais a conduzirem essas aulas remotas.
Então vamos pensar no primeiro ponto, que é o engajamento. Uma criança, quando vai começar uma atividade, se ela começa com animação, se isso lhe é apresentado de uma maneira atrativa, leve, gostosa, divertida, ela vai incorporando isso dentro dela como algo bom. Ai, que prazeroso, ai, que delícia. E assim, a atividade escolar, uma leitura, uma atividade escrita, uma brincadeira se torna algo bom e prazeroso. Mas se isso lhe é apresentado de uma forma ruim, deixa isso para lá, não precisa fazer. Estamos de férias em pandemia e isso aí que mandaram não tem significado nenhum. Então ela vai entendendo que essas tarefas, atividades ou vivências que ela deveria fazer numa rotina diária não são interessantes, não são importantes, e assim ela também não toma gosto pela vida escolar, por aprender. E da mesma forma, não é só com as coisas que a escola envia. Se na minha casa eu crio o hábito de uma rotina que vai ter leitura, que vai ter livrinho, que vai ter quebra-cabeça, que a gente vai criar algo com sucata, que a gente vai fazer uma brincadeira, isso diariamente, que aquele momento é o momento para isso, a criança vai tomando gosto por isso e vai incorporando no seu dia a dia e na sua vida. Eu tenho lembranças nas minhas memórias de que eu tinha que ter momentos para estudar para as provas, de ler livrinhos, e eu vejo hoje na minha vida adulta como isso foi importante, porque agora eu adoro estudar. Isso foi internalizado em mim porque a minha família estimulou isso em mim. Que todo dia tinha que ter o horário para estudo, quando estava perto das provas tinha que estudar, que tinha dias que tinha que ler meus livros, e eu vejo assim como isso repercutiu na minha vida. É importante então ter rotinas. Assim como quando vocês vão receber uma visita na casa de vocês, vocês planejam onde que essa visita vai sentar. Vai ser na sala, vai ser na cozinha. O que vocês vão servir para essa visita? Quanto tempo ela vai ficar? Então, assim será com as crianças na hora dessas atividades. Em que espaço ela vai ficar? Quanto tempo? Como você vai organizar isso? Então, tem que fazer um planejamento. A primeira coisa é ver o que a escola está mandando, o que é para fazer, e aí vamos fazer um planejamento. Então, é um grande desafio para cada família analisar, porque tem famílias que têm uma casa pequena, com muitas pessoas morando dentro, então nós vamos ter que pensar em horários. Que horário que o mais velho vai usar, que horário que o mais novo vai usar. Tem famílias que são menores e que têm espaço bom na casa, então cada um pode ficar num cômodo. Mas tem família que tem a vovó que assiste novela, então nós vamos ter que pensar no horário que a TV esteja desligada. Então aí já vão as primeiras orientações. O espaço onde a criança vai fazer sua atividade, a sua vivência, a sua experiência escolar, só que agora na casa, deve ser pensado. Se de preferência tiver uma luminosidade boa, se for uma atividade impressa que tem uma mesa e uma cadeira, ter poucas coisas ali, apenas o material que vai usar, então já separa antes esse material que vai ser usado. Procura ver a luminosidade, se está arejado, né? Se é uma criança pequena, vai sentar no chão, vai fazer uma brincadeira no chão, então tem um tapetinho para colocar ali. Então pensar nesse espaço, nesse ambiente que essa criança vai usar. Quero frisar as tecnologias, né? Elas atrapalham nos momentos que a gente tem que se concentrar. Então tem que desligar a televisão, rádio, celular e videogame. Então eu vejo por mim que quando eu tenho que ler e estudar, se o meu celular está com o som alto e fica vindo aquelas notificações, eu me desconcentro. Ou se a TV está ligada, eu quero prestar atenção no que se está falando lá no programa e eu acabo não me concentrando. Então eu tenho que desligar tudo. Então imagina com uma criança que o tempo de concentração é menor do que no adulto. Então isso é importante a gente pensar.
A questão da calma, né? O adulto que vai conduzir esse processo tem que estar calmo. Não adianta chegar, vamos, pega esse caderno, vamos lá. Já falei, se concentra. Então não dá para ter grito, isso vai deixando a pessoa ansiosa, vai deixando ela desorganizada. Para a gente começar uma atividade, a gente tem que vir com calma, com prazer, com diversão. Isso tem que ser gostoso esse momento. Então, não é um momento para grito, para exaltação, é um momento de atividade para aprender, para estudar, para fazer vivências. Então, se você está assim, será que não dava para passar a bola então para um outro adulto, o pai, a tia, a avó, o irmão mais velho? Então, negociem essa circulação de papéis ali dentro da casa, se isso não estiver indo bem. A questão, então, de ser um ambiente favorável à atividade, à aprendizagem, né? Esse ambiente não pode estar conflituoso, tenso. Quanto mais calmo, mais tranquilo, será mais favorável, né? Eu já tinha mencionado, então, uma das formas de a gente planejar tudo isso é a gente separar os materiais que serão utilizados naquela brincadeira, naquela atividade com antecedência. Então, vejam o que o professor orientou, o que vai ser necessário e já separem antes para organizar esse espaço para a criança. Da mesma maneira, a gente tem que pensar, se é uma criança pequena, ela não sabe fazer as coisas sozinha, a gente vai ter que estar o tempo todo, constantemente mediando. Quando a criança pequena, por exemplo, vai comer, ela não sabe ir lá na cozinha fazer sua própria comida, pôr no prato e muitas vezes não consegue nem colocar na boca. A gente tem que ajudar. Assim será com as atividades, com as brincadeiras e com as vivências. O adulto vai ter que sentar junto, organizar tudo, mediar, fazer junto. Quando as crianças já são um pouquinho maiores, na verdade, a gente vai conduzir, orientar e oferecer, mas vai dar o espaço para que ela tenha sua autonomia e tente conduzir sozinha, sem já com ansiedade tentar dar respostas e dizer como fazer. Lembram? A gente em casa com filhos não é professor, né? A gente é pai e mãe que apenas vai conduzir um processo, que apenas vai oferecer, planejar e organizar, né? Quem fez esse papel foi o professor que já pensou na atividade, viu a melhor maneira, orientou. Mas em casa a gente não faz por eles, a gente vai apenas mediando. Pessoal, então é muito importante pensar, né, nesta construção toda que a gente foi falando, de espaço, de rotina, analisando como que é o perfil da casa da pessoa, ver o melhor horário. É importante também eu frisar de que os pais que não estão tendo rotina, que também estão acordando tarde, não estão tendo rotina para comer, a criança daí também não vai incorporar a rotina, né? Ela também fica desorganizada. E daí imagina para os processos escolares, né? Ela daí também não vai ter ânimo, vontade nenhuma, porque afinal tá de férias, tá de folga, né? Porque tá parecendo isso. Então, eles vão internalizando aquilo que eles estão vendo. Então, por isso que é muito importante dar os modelos também. Os pais precisam colocar rotinas para si mesmo, para poder mostrar para os filhos. Então, pensem nessa luminosidade, se vai ter uma mesinha, uma cadeira. Pensem nos horários melhores, no silêncio, na calma, no estado emocional desse adulto que vai conduzir. Então, tudo isso vai ajudar na hora de a gente orientar as crianças e monitorá-las. Tá bom? Espero ter contribuído. Um grande abraço e até o próximo.